Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô! Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô! Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Muito bem, o nosso convidado é jornalista, na verdade ele é bastante conhecido, tem uma coluna regular na imprensa norte-americana e é nosso convidado, chama-se Derek Thompson e tem um livro que se chama Hit Makers. Antes de tudo, quero agradecer aqui ao Derek Thompson por ter aceito o nosso convite. Olá, Derek. Hi. Bem, a primeira pergunta que fazemos ao nosso convidado aqui, ao Derek Thompson, é justamente esta. Estive a ler o livro, a ver algumas conferências tuas, e tu dizes que nunca como agora a repetição é a fórmula. Queres explicar melhor? Right. Great. So I do think that we are in a period of history when, for a variety of reasons, pop culture and entertainment is more repetitive than it has ever been. You see that music, for example, popular music, these songs play on the radio with more repetition than they ever have. That within pop music songs, there is more repetition than... Aquilo que o Derek diz aqui é que tem a impressão que a cultura pop e que o entretenimento é cada vez mais repetitivo, e se virmos, é interessante pensarmos que, por exemplo, a música pop tem cada vez sons mais repetitivos e passa cada vez mais vezes as mesmas músicas na rádio. Dá também um exemplo aqui dos filmes dos super-heróis, que são, e não só os super-heróis, os filmes que são cada vez mais baseados em livros, não é? E que acha que isto é um problema porque gostava de voltar ao passado em que havia mais originalidade. Diz também que, na opinião dele, os média aprenderam a lição de que as audiências gostam estão viciadas neste tipo de familiaridade e estão habituadas a esta zona de conforto, estes tipos que são familiares. Derek, o que tu dizes também é que as pessoas gostam de coisas novas, mas que lhes sejam familiares. Isto é, daí haver tantas sagas de filmes, nunca como agora isso se verificou tanto. Mesmo as músicas, muitas delas repetem as fórmulas. I think that if there is a formula for popularity in pop culture, that formula is what I call the familiar surprise. So people love new products. They love to discover new movies and new pieces of music and new ideas, but they love those things to be sneakily familiar, right? We love to see a movie and it's a sequel or it's an adaptation, it's a familiar product. We like listening to a song that sounds a lot like a song that we've already listened to. In fact, in music, 90% of the time that we're listening to music, we are listening to a song that we've already heard. We are suckers for familiarity. We love sneaky familiarity. And if you look at movies, that's all it is anymore. It's all sequels, adaptations, and reboots. Familiar. Ele dedica uma boa parte do livro a explicar o que é o mito viral. Quer-nos explicar também? Sure. So there's two big theories in the book. One theory is the myth of novelty. There's this myth that we like things that are entirely new. We don't. We like things that are sneakily familiar. And the second big idea is the myth of virality.
I think there is this sense that when anything suddenly gets big, we sometimes default to saying, oh, it just went viral. But virality means something very specific. We've all unfortunately learned a lot about what that means in the last year. Viruses spread person to person, but there is another way that information can spread, not person to person, but one person to 1 million people all at once. That's called a broadcast. And if you look at the biggest hits in history, they tend not to be viral events. They tend to be mass distributed events, broadcasts. And so if you want to figure out how to make your new idea popular, it's not enough to just focus on the content of that idea. You also have to look to the biggest broadcast that you can find to distribute your idea to the masses. No entender do Derek, qual é que vai ser então o futuro dos êxitos? Yes, I think the future of hit releases is going to look a lot like the present. You're going to see more sequels, more adaptations. Look, for example, at Disney Plus. When it moved to create its first big hit on this streaming network, what did it use? It used Star Wars. It used the most popular media franchise in the world to create The Mandalorian, which is hugely popular throughout the world. And in order to get people to sign up for new products, you're going to have to lure them with hits that have this element of sneaky familiarity. So I think on the content side... Eu vou falar aqui numa coisa muito interessante, que é a familiar surprise, uma surpresa familiar. E acho que, de facto, esta nova geração de pessoas gostam, de facto, destas sequelas de filmes que lhes são, de alguma forma, familiar. Gostam, sim, do elemento de surpresa, porque vai ser um filme novo, mas que, de alguma forma, lhes é familiar. Dá como exemplo, por exemplo, aqui a questão da Disney Plus, que quando apareceu, a primeira coisa que lançou foi o Mandalorian do Guerra das Estrelas, que é, de facto, um tema novo, não é? Mas que é uma adaptação e que é uma continuação daquilo que nós já todos conhecemos, que é a Guerra das Estrelas. Acho que o futuro vai ser muito parecido com aquilo que nós temos hoje, que é mais sequelas, mais adaptações, mas vai haver, na opinião dele, vai haver uma coisa muito diferente, que é a forma como este tipo de entretenimento é distribuído. Portanto, ele acha que vai haver menos cinemas e mais sofás, porque cada vez mais, e então principalmente agora com o que aconteceu este ano, não é? Cada vez mais estamos a ver este tipo de conteúdo no nosso sofá e menos nos cinemas. Portanto, ele acha que a indústria também se tem adaptado a isto. Já agora, uma pergunta fora do contexto deste livro. O que é que ele acha que esta pandemia vai provocar no futuro? I think that in many ways the pandemic has accelerated digital transformation. And you see this in a lot of different capacities. You see it, for example, in the increased use, and certainly in the United States and Canada, of people buying groceries online, of people not going to brick and mortar stores, but just buying whatever they want on Amazon or Walmart.com. But this is also accelerating the way that we consume entertainment. People aren't going to movie theaters. Instead, they're watching movies from their couch. So I think that in many ways you can see this as sort of the, I should say, I made a joke that in some ways what the pandemic has done is it's forced Americans to simultaneously live in the 2030s and in the 1830s. So on the one hand, it has accelerated digital transformation by 10 years. But on the other hand, no one's leaving their house. We're all living like we did in the 1830s. O Derek acha que a pandemia de facto acelerou aqui a transformação digital, o que nos parece bastante claro, não é? Diz que cada vez se nota nos Estados Unidos e cá também, que há uma maior quantidade de pessoas que recorrem a plataformas online para tudo e mais alguma coisa, por exemplo, para comprar, desde para encomendar até o supermercado, não é? Para encomendarmos comida, para obviamente para vermos filmes, para tudo, cada vez usamos mais aqui as plataformas online. E isso foi uma coisa que a pandemia acelerou bastante. Diz que também nota uma coisa muito interessante, que é que lhe parece que vivemos tanto em 1830 como em 2030. Em 2030, porque de facto temos este avanço esta aceleração das plataformas,
e esta transformação digital, e em 1830, porque O mundo vai ser dominado pela inteligência artificial. O que é que achas que vai acontecer a coisas como a Alexa, por exemplo? So again, I try to divide my analysis of entertainment into these two categories of content versus distribution. What we watch versus how we watch it. Alexa fits into the latter category. It is a means of discovering information, but it is not itself content. No one just asks Alexa to have a 30-minute conversation with them about the day's weather. No, you just want to use her to figure out what's going on in the world. What we tend to find in AI, and we tend to find really in any sophisticated sort of data-driven mechanism in entertainment, is that the smarter the technology is, the dumber the content gets. So what does that mean? Well, let's say that you build artificial intelligence to try to figure out what Americans want to listen to at 6 p.m. What you're probably going to do is study what they've listened to at 6 p.m. the day before, and the day before, and the day before. And as a result, what you're going to do is actually just serve consumers the same thing that they did yesterday. Ele tenta dividir a análise dele entre o conteúdo e a distribuição. E a Alexa é um meio de distribuição de conteúdo. Portanto, aquilo que tanto a Alexa como as outras alternativas de inteligência artificial que nós hoje podemos ter nas nossas casas, aquilo que eles fazem, de facto, é ir à internet procurar informação, aquilo que nós perguntamos e dar-nos, não é? Porque nós não podemos ter uma conversa de meia hora com a Alexa. Nós perguntamos qualquer coisa e ela dá-nos essa informação. E aquilo que ele diz aqui que é interessante é que se nós criarmos um algoritmo, por exemplo, para perguntarmos à Alexa o que é que os portugueses ouvem durante todos os dias às 7 da manhã, quais são as músicas mais ouvidas, aquilo que esse algoritmo vai fazer é, obviamente, basear-se na experiência passada e vai procurar aquilo que nós ouvimos ontem, anteontem, o mês passado, que ouvimos para trás. Portanto, essa é a informação que esse algoritmo e que esses dispositivos de inteligência artificial nos dão. Portanto, se nós deixarmos que a inteligência artificial molde a forma como consumimos a informação, essa informação vai ser cada vez mais repetitiva e cada vez menos original. Este teu livro, Derek, explica Donald Trump. Porquê é que Donald Trump aconteceu? Yes, well, Donald Trump happened for many, many reasons that I can't possibly explain completely in the next few minutes. But let me try to explain the way that Donald Trump fits into my thesis of popularity, my thesis of the familiar surprise. Donald Trump was extremely familiar to the American electorate in 2015. He was one of the most famous businessmen in the world. At the same time, though, his message to American voters was incredibly shocking. He was very rude. He was totally uncouth. He said things that utterly shocked American media over and over and over again. And I do think that it is this combination of familiarity and shock, or familiarity and surprise, that was at the heart of the fact that people just couldn't take their eyes off him in 2015 and 2016. And he used that monopolization of attention in order to defeat all of his rivals. Estás a ver aquilo que acontece com os filmes, com a surpresa familiar, familiar surprise dos filmes, que nós gostamos de facto de coisas que nos surpreendam, mas que ao mesmo tempo nos surpreendam e que nos choquem e que sejam interessantes para nós, mas que ao mesmo tempo nos sejam familiares. Aquilo que o Derek acha que aconteceu aqui com Donald Trump é exatamente isso, é que o Donald Trump, quando se candidatou de facto para o Partido Republicano, era já uma figura bastante conhecida, obviamente, de todo o povo americano, não é? Já tinha todas as empresas dele e era uma figura bastante mediática. E acontece que aquilo que ele dizia era chocante. Ele veio para os média, não é? E fazer a sua campanha com mensagens que chocaram toda a gente, o que criou surpresa. E ao mesmo tempo havia aquela familiaridade por trás. Portanto, aquilo que o Derek não se choca com a forma como o Trump ganhou as eleições contra a Hillary, mas sim aquilo que o surpreende é como é que ele ganhou as eleições do Partido Republicano. E é aí que ele acha que entra em jogo então
esta familiar surprise, esta surpresa familiar que o Trump teve em todos eles, porque ao mesmo tempo eles já o conheciam, portanto ele era familiar e aquilo que ele dizia foi surpreendente e foi chocante e fez com que as pessoas não conseguissem tirar os olhos dele e foi por isso que ele acabou por ganhar o Partido Republicano. Já agora, como é que ele viu os recentes acontecimentos no Capitólio? I live about 20 minutes walking distance from the Capitol in Washington, D.C. And this is one of those events that, again, like so much in the Trump regime, is shocking but not entirely surprising. For a long time, lots of people have been saying that the dangerous way that Donald Trump talks about conspiracy theories regarding his election and Democrats and the left would inevitably create a violent showdown. And I always thought that it wasn't inevitable that it would, that it was definitely possible that it would. And then lo and behold, you have this insurrection attempt at the Capitol. It's a horrifying moment in American history, an incredibly depressing moment in American history. But also, I think, one that shows what happens when a party becomes captive to an audience or an electorate, a voting base that falls for a fantasy, to believe in totally made up fantasies. And now the Republican Party itself is captive to this audience. You have politicians who are too afraid to tell the truth about the election, too afraid to say the simple fact that Donald Trump lost, because they know that their voters overwhelmingly prefer the president to them, prefer the lie that Donald Trump won to the truth that Donald Trump lost. And so, in a way, you could say that what happened at the Capitol is what happens when fantasies collide with reality, when the fantasy of online life collides with the reality of a president losing an election, a Congress certifying the vote, a Capitol building simply having rules that you cannot just barge in there and try to, break everything up. O Derek disse, e começou aqui por explicar que vive muito perto do Capitólio, a 20 minutos a pé apenas. Diz-nos que para ele o Donald Trump é um incrível contador de histórias, que conta muito bem histórias. Acontece é que também é um tipo delirante e mentiroso. E portanto isto para ele é de facto chocante, mas era até certo ponto inevitável. E pronto, e acabou por se tornar deprimente, não é? Mostra que aquilo que acontece quando um partido o próprio partido está cativo de uma audiência. Portanto, aquilo que acontece ali é que o partido republicano tem medo até certo ponto, teve medo de dizer a verdade, porque os seus apoiantes, os seus votantes, aqueles que estavam no Partido Republicano, acreditavam mais nas mentiras que o Presidente dizia do que propriamente que a verdade. O Derek acaba aqui por explicar que isto é o que acontece quando a fantasia colide com a realidade, sendo que a realidade é que o Donald Trump, de facto, perdeu as eleições, não é? E que ia sair do poder. Estes incidentes no Capitólio e a perda de eleições do Donald Trump, para o Derek, são o fim da era Trump, ou isto ainda é só o início? The truth is that nobody knows. Nobody knows what's going to happen to Donald Trump. It is really important to point out that at the moment, Donald Trump has probably never been less powerful in the last 5 years as a political actor. Not only has he lost the election, not only has his loss been certified by the U.S. government, but also he has lost his messaging platform on Twitter. He has been kicked off of Facebook and Instagram. His followers have had channels shut down on Reddit and Twitch. His preferred bank, Deutsche Bank, has said they're not going to lend him any more money. It's pretty difficult to create a third party in America if you can't tweet and you can't be on Facebook and you cannot borrow money from large financial institutions. So I'm not counting Donald Trump and Trumpism out. He has built a... O Derek diz que na verdade ninguém sabe.
mas que diz também que o Trump, de facto é que o Trump nunca foi menos poderoso do que é agora. Está vias de se ir embora, está prestes a ir-se embora e perdeu até as suas plataformas, do Twitter, o Facebook, o Twitch, o Reddit. Foi de tal ordem a que até o Deutsche Bank, que é o Deutsche Bank, que é o banco favorito do Trump, se recusa a emprestar-lhe dinheiro. Portanto, o Derek acha que é muito difícil para alguém continuar num partido se não consegue nem espalhar a sua mensagem, nem receber fundos, não é? Para continuar a sua campanha política. E acha que assim vai ser difícil para ele ter mais do que 20, 30% dos votos. Uma questão que tenho que, obviamente, que colocar-lhe é se ele já percebeu o que é que as pessoas querem. O que é que as pessoas querem, no fundo? Nos vários estudos que ele tem, o que é que as pessoas querem? My theory is that what people want from anything that can capture their attention is some combination of the familiar and the surprising. Our attention alights to surprise. Our attention is directed towards surprise. If you're walking down the street and it's a quiet street and you hear a yelp or a bark or a surprising sound, you immediately turn toward it, right? Your attention moves toward that which is surprising. But where does our attention come to rest? What do we want to listen to for an hour? What do we want to watch for an hour? I believe that we are seduced by familiar sounds. O Derek diz aqui que a teoria dele é que nós queremos uma combinação de, lá está, daquilo que nos é familiar e que ao mesmo tempo é surpreendente, e que tanto o familiar como o surpreendente são duas coisas que nos chamam muito a atenção. Dá aqui uns exemplos. Se nós vamos na rua, por exemplo, e ouvimos um cão a ladrar, que nos causa surpresa, imediatamente viramos-nos. E por outro lado, quando queremos relaxar, damos por nós a querer ver coisas que nos são familiares. Portanto, também dá como exemplo também que somos seduzidos por sons que nos são familiares, e quando queremos um design de um produto, procuramos sempre algo que nos é familiar. E, portanto, ele acha que aquilo que nós queremos enquanto consumidores é algo que junte tanto o familiar como o surpreendente. Já agora, o que é que ele acha que as redes sociais vieram a alterar quando, por exemplo, as pessoas acreditam mais em algo que tem muitos gostos do que, possivelmente, algo que é verdade? Social media made it very easy for people to find familiar surprises because its algorithms essentially funnel the world of information toward our familiarities. They say, you clicked on this yesterday, you're more likely to click on this today because there is a similarity between these two pieces of content. So in this way, social media can sometimes shrink our world and give us more of the familiar. I think what you're also talking about, though, is popularity as information, that in lots of different contexts, we want to... O Derek diz que as redes sociais fazem com que seja muito fácil para nós encontrar as tais familiar surprises. E porquê? Por causa da forma como estão desenhadas e como os seus algoritmos estão construídos. Eles sabem que quando tu clicas numa coisa uma vez, a probabilidade de voltares a clicar nessa coisa amanhã é muito maior. E, portanto, isto vai ser algo que é familiar, e de certa forma as redes sociais acabam por encolher o nosso mundo e por reduzir o nosso mundo àquilo que nos é familiar. Isto joga muito a favor do marketing e da publicidade, não é? Que faz com que estes algoritmos saibam aquilo que nós gostamos e as tendências que nós temos para pôr gostos e para seguir determinadas páginas. Derek, tu tens uma pessoa para passear o cão. Essa moda ainda não chegou muito a Portugal. Como é que nós vamos acabar com as fake news? Fake news is a very ancient problem. Fake news has been with us for hundreds of years. In the 1840s, one of the first U.S. newspapers that used advertising, called the New York Sun, ran a several thousand-word expose about a bunch of men living on the moon. This was obviously not true. It was fake news. We solved the problem of fake news with ethics, with
morals. There is no technological solution to fake news. There is only a human solution, an ethical solution. We simply need people who are in charge of organizations that have the potential for fake news to run rampant there, places like Facebook and Twitter and Instagram, to put ethics first, to understand that when information is dangerous. O Derek diz, e eu concordo, que a solução para as fake news não é tecnológica, que é humana. E porquê? Porque as fake news são um problema muito antigo, muito antes de haver tecnologia. Conta-nos que em 1840, um dos maiores jornais da altura, o New York Sun, salvo erro, lançou uma notícia para fazer publicidade a alguma coisa sobre um grupo de homens que vivia na Lua. Estamos aqui a falar de 1840. E, portanto, que é um problema que está connosco há muito tempo. E a solução não é de todo tecnológica. Enquanto houverem pessoas que permitam que as fake news saiam e sejam disseminadas e se tornem virais, então elas vão acontecer. Aquilo que precisamos, de facto, é que as pessoas que têm capacidade para fazer, portanto, estão nas direções destas plataformas e destes jornais, que não permitam que essa informação seja disseminada. Ainda assim, parece que os mídia não estão a resultar. Como é que ele vê o futuro dos mídia? I think that social media companies are entering a new stage. That for a long time, social media companies have been able to essentially operate like it's the Wild West, where anything can go. But in the Wild West of the United States, at first, you had lawless places where cowboys would shoot each other. And then eventually you had laws. And we're going to see the same thing happen in social media. That the unregulated age of social media, I do think, will come to an end. That the cancellation of Donald Trump on social media... O Derek acha que as empresas das redes sociais, as empresas que têm as redes sociais, estão a entrar numa nova era. Que até aqui tudo era um bocadinho como o faroeste, sabes, que não tinha regras nenhumas e era tudo feito, cada um fazia aquilo que queria e toda a gente podia dizer aquilo que queria. Mas do mesmo modo que aconteceu no faroeste, que eventualmente começou a ter leis, não é? E as pessoas começaram a ser punidas por seus crimes, também aqui as plataformas digitais e as redes sociais vão começar, na opinião do Derek, vão começar a ter aqui as suas regras. E acha, portanto, que esta idade e este tempo que as plataformas tiveram sem regras está a acabar e que tanto o Partido Republicano como o Democrata se vão sentar eventualmente e vão ter que discutir regras para estas plataformas de redes sociais. Última pergunta. Last question, Derek. O que é que ele conhece de Portugal? O que é que ele já ouviu falar de Portugal? I have never been to Portugal. I have flown through Porto once. I really, really hope to go to Lisbon. I have lots of friends who tell me that Lisbon is their favorite city in the world. And hopefully in 2021 or 2022, I will go. Derek disse que nunca veio a Portugal, na verdade. Bernardo, tu aqui tens que me corrigir se eu disser alguma mentira, mas que espera vir em breve, nos próximos anos, até porque tem muitos amigos aqui em Lisboa. Mas a pergunta para o final, para além desta que eu queria fazer, ele já escreveu vários artigos na Atlantic que foram bem sucedidos. Qual foi o artigo mais polémico que ele escreveu ou que teve mais comentários? Probably my most popular article that I've ever written is an article that I wrote about a concept I called workism, which is the idea that work has become the modern religion of the world. And that, I would say, probably my most commented article. Um artigo sobre workism que diz que o trabalhar é a nova religião. Ele quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão a ouvir este programa e que ainda não têm o seu novo livro? I would encourage everyone to be mindful consumers of media. The people who design attention-grabbing media are brilliant at getting our attention, at grabbing it and holding it. And we need to be more mindful about what we pay attention to, what stories we believe, what stories we listen to. I would hope that people who buy this book, and I hope people do buy the book,
Disse aqui que gostava de encorajar toda a gente e de dizer a toda a gente para terem cuidado com a forma como consomem aqui os média e as redes sociais. Diz-nos que as plataformas de social media e de mídia são muito boas a captar a nossa atenção e que, portanto, basicamente temos que ter cuidado com a forma como consumimos toda esta informação e prestarmos bastante atentos à forma como consumimos toda esta informação e àquilo que partilhamos, obviamente. Bem, antes de finalizarmos este programa, temos que agradecer de novo ao nosso extraordinário tradutor, o Bernardo, que mais uma vez esteve aqui connosco. Obrigado, Bernardo. Basicamente, tu podes inventar algumas coisas, não é? Isto é, como é inglês não podes inventar muito, mas a verdade é que, antes mesmo de acabarmos, há algumas intervenções do Derek que vocês não ouviram aqui e que são bastante interessantes. Ora, aqui, reparem, já fora do contexto deste programa, bem, o Derek Thompson, ele explica, aliás, ele conta a história sobre a tabela de música mais conhecida do mundo, a tabela da Billboard, e explica o que é que alterou na forma como as votações eram feitas. The Billboard Hot 100 is the most famous register of popular music in America. It's been registering the 100 most popular songs in the US every week since 1958. But for a long time, most people don't know this, the Billboard Hot 100 was essentially lying to you. It was a register of lies. And the reason why is that it relied on two sources of information. First, they would survey radio DJs, and second, they would ask record store owners what's selling. The problem with this strategy is that the DJs were often being paid directly by the labels, so what you were hearing was essentially a game of telephone from the labels when you asked the DJs what was popular. And when you talked to the record store owners, they had reason to lie too. Because when music was a scarce resource, when it wasn't digitized and it was just vinyl records that you had to store, if you had sold out of AC/DC, there was no incentive for the record store owner to say that AC/DC was selling well because they had nothing left to sell. So instead, they would say that something that they still had some records of was popular, say Def Leppard or Bruce Springsteen. So not only was the Billboard Hot 100 biased toward the label's tastes, it was also biased toward churn. Faster, so the song would hit number one and it would fall right off. O Derek diz uma coisa muito interessante, diz que a própria forma como a Billboard na altura era feita, portanto antes de 91, não era a mais correta. E porquê? Porque era a estatística das músicas mais ouvidas, era feita de duas formas. Uma era inquéritos a DJs e a outra a lojas de música, sobre quais eram os tipos de música e as músicas que mais vendiam. Ora, isto não era o mais correto, segundo o Derek. Porquê? Porque os DJs, na altura, eram pagos, os DJs da rádio, eram pagos pelas produtoras e, portanto, acabavam por dizer aquilo que as produtoras queriam que se vendesse mais, não é? E os donos das lojas de música, exatamente pelo mesmo motivo, porque eles queriam... imagina que eles, na altura, não havia tanto acesso à música como agora, não havia Spotify e essas plataformas. Portanto, imagina, por exemplo, que o dono da loja já não tinha discos ou CDs de AC/DC, por exemplo. Já não tinha discos de AC/DC, por exemplo. Não lhe convinha dizer que a AC/DC estava a vender muito, antes pelo contrário, convinha-lhe era dizer que a banda que mais vendia era uma banda daquele que ele tinha, era uma banda da qual ele tinha muito estoque na loja para conseguir escoar esse estoque. O que é que o Derek nos conta aqui? Conta que também que depois, a partir de 91, eles alteraram a forma como se fazia essa estatística e essa análise. Aí começaram a usar dados do SoundScan. O SoundScan é uma empresa que só faz estas estatísticas para a Billboard e que vai buscar informação a muitos sítios, desde os consumidores até aos produtores, aos próprios músicos. E para além de usarem essa empresa, começaram também a ver os registros das lojas, mas os registros das vendas. Em vez de perguntarem diretamente ao dono da loja, começaram a ver os registros das vendas e os donos da loja já não podiam mentir. Então, o que é que se começou imediatamente a notar logo no mês seguinte, segundo o Derek, é que os gostos tornaram-se mais repetitivos. Começaram a ver que o pessoal comprava e queria ouvir as músicas que mais se escutavam na altura, eram sempre as mesmas. E se reparares, é a partir de 91 que as músicas mais tempo permanecem no top, estás a ver? Porque eram sempre as mesmas. Aconteceu também que o rock, a popularidade do rock, notámos que caiu,
e em contrapartida subiu a popularidade do hip-hop e do country. Porquê? Porque estes eram os géneros que eram mais ouvidos pelo pessoal de classe baixa, estás a perceber? E é esse o impacto que tinha a forma como se mudaram a análise, como se mudou a análise. Derek, não se fica só por esta história da Billboard, ele explica também, através de alguém que a conheceu, o que é isto do Speech to Song Illusion. Penso que é assim que se diz. Eis como é que a construção de uma música, através da sua repetição, pode mudar a forma como nós percepcionamos uma música, por exemplo. There is a musicologist, a detective of musical illusions at the University of California, San Diego, named Diana Deutsch. And Diana Deutsch she's famous for discovering that particular illusion called the speech-to-song illusion. And speech-to-song illusion works like this. You take about any sliver of human speaking, and you start repeating it again, start repeating it again, start repeating it again, start repeating it again, and the brain just starts to process it as a rhythm and starts to hear a melody in which was previously just speech stream. So what Diana would say is that repetition is the God particle of music. It is the thing that distinguishes the cacophony of the ordinary world from that which the brain processes as song. This is true for speech stream. It's true for me drumming on this podium. It's true for animals in the wild. Biologists reserve the term song for any animal that repeats a certain trill or sound over a common interval. Repetition is the God particle of music. So that's interesting, I thought, but it doesn't quite give you the formula for a hit, because if I go to a music label just up the street and I say, I have this great idea for a song, it goes, start repeating it again, they'll laugh me out of that office. So obviously you need a bit of both. You need repetition, but you also need variety. So what is the right way to layer repetition and variety? And to answer this question, you have to travel to Columbus, Ohio, at Ohio State University, where a musicologist named David Huron has another amazing study, where he'll play a note, say it's a B note for a mouse, and the mouse will turn its head like that. And then he'll play the B note again for the mouse, and the mouse will turn its head. And he'll play B, 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 and the mouse will just turn. But eventually, the mouse will habituate. It will learn to ignore the stimulus. But if at that very moment the mouse was about to habituate, instead of playing a B note, you play a C note, the mouse will not only turn its head at the C, it'll also dishabituate the mouse from the B note. So now you can go back to playing the B note to scare the mouse. And it turns out that if you want to scare a mouse for the longest period of time, with the fewest... O Derek fala-nos aqui também de dois aspectos muito interessantes, que são, podemos dizer assim, a gênese, a base para se criar música que nós gostemos e que consigamos absorver facilmente e com gosto. Fala-nos primeiro de uma musicóloga chamada Diana Deutsch, que nos fala da Speech to Song Illusion, que é o quê? Que as músicas são muito baseadas na repetição. Quando nós dizemos uma frase muitas vezes, a mesma frase muitas vezes, o nosso cérebro automaticamente vai olhar para esse bocado de fala como um ritmo, vai criar um género num ritmo, vai criar uma música. E isso é o primeiro passo do que ele fala aqui. Mas só por si, esse ritmo não é a chave para formar uma música, precisa de uma outra coisa. E para explicar essa outra coisa, o Derek fala-nos aqui também de um musicólogo, de um outro musicólogo que fez uma experiência com ratos. E esta experiência só por si é incrível. Então o que é que ele fez? Ele punha um rato, imagina, e tocava uma nota, imagina um si, e o rato assustava-se e virava a cabeça. Ele repetia isto, outro si, o rato virava a cabeça, outro si, o rato virava a cabeça, e ele reparou que a certo ponto o rato deixava de se assustar com aquela nota. Quando o rato estava a começar a deixar de se assustar, ele tocava um dó. E o rato não só se voltava a assustar com o dó, como se esquecia do si, e se ele voltasse a tocar um si, o rato voltava de facto a assustar-se.
Ou Não seja, era um rato, não é? não era um rato. Ou seja, ele reparou que há de facto uma fórmula para assustarmos um rato usando o menor número de notas possível. Para assustarmos sempre um rato. E essa fórmula é repetir as seguintes notas: é si, 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 dó, si, si, dó, si, dó e no fim um ré, para ele se esquecer de tudo o resto que ouviu até aí. É muito interessante. Se substituirmos aqui as notas por palavras, portanto, resumimos isto para si, dó e ré. Se substituirmos aqui a nota si pela palavra verso, a nota dó pela palavra refrão e a nota ré pela palavra ponte, temos uma estrutura que nos será familiar, que é verso, refrão, ponte, que é nada mais, nada menos do que a estrutura da maior parte das músicas pop dos últimos 50 anos. Muito bem, já falamos aqui da tabela Billboard, aqui com a explicação do Derek. Também já ouvimos o que é isto do Speech to Song Illusion. E agora, o Derek fala-nos de uma outra coisa que ele denomina de ABBA. Mas não é isso que vocês estão a pensar. Não se refere à banda. We still repeat ourselves all the time in public speaking settings. And if you go back to Greek rhetorical history, it turns out that almost every Greek rhetorical device is essentially a form of repetition. There's anaphora, which is repetition at the beginning of a sentence. Winston Churchill, we shall fight them in the air, we shall fight them on the landing fields. There's tricolon, which is repetition in short triplicate. Abraham Lincoln, government of the people, by the people, for the people. There's something called epizeuxis, which is the same word repeated over and over and over again. Donald Trump does this all the time, but the example in the book is from Nancy Pelosi. Just remember what this legislation is for: jobs, 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 and jobs. And most catchily, there is something called antimetaboly, which is an impossible word to spell and very difficult to say, so instead just think of it as ABBA, A-B-B-A. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog. Hillary Clinton, human rights are women's rights, and women's rights are human rights. A-B-B-A, antimetaboly. Ok, o que é que o Derek nos explica aqui? Vou tentar resumir o mais depressa possível. Desde o tempo da Grécia Antiga até agora, os políticos usam todos aqui vários recursos estilísticos nos seus discursos baseados na repetição. Ele dá vários exemplos, mas o mais importante para ele é antimetável. Eu não vou explicar o que é antimetável, mas vou dar aqui um exemplo. E o porquê desta estrutura ABA ou ABBA. Vou dar um exemplo muito rápido. Disse a Hillary Clinton: os direitos das mulheres são os direitos humanos e os direitos humanos são os direitos das mulheres. Não é? Ou então, não perguntem o que é que o vosso país pode fazer por vós, mas sim o que é que vocês podem fazer pelo vosso país. Portanto, temos aqui A, B, B, A. E ele diz que este tipo de discurso que nós podemos ver muito ao longo da história, incluindo no Donald Trump, que usa a repetição, funciona pelo mesmo motivo que o exemplo que ele dá anterior do Speech to Illusion, porque nós criamos, de forma subconsciente, um elemento de musicalidade, e por isso é que decoramos e gostamos daquilo que ouvimos. Entre as várias explicações que o Derek Thompson tem, uma das que eu eventualmente sou mais fã é aquela que tem a ver com os nomes. Na verdade, com os primeiros nomes. First names are a cultural market. They have hype cycles. Ethel is an unpopular name in the middle of the 19th century, a very popular name toward the turn of the 20th century, and is now a very unpopular name for baby girls. It followed the precise same hype cycle as any other fashion. But names all exist, they are infinite, they are all free, all the same price, and there is no marketing. Nike is not trying to get you to name your kid Nike. Of course, there are sometimes exogenous events, like in the 1930s, Adolf Hitler obviously became this terrible figure, and the name Adolf unmysteriously dropped in popularity, while the name Franklin soared in popularity, again, unmysteriously. But for the most part, there is no direct marketing. So the really interesting question for me was,
why are there hype cycles in first names if first names are unlike any other marketplace in which culture applies? And there are two answers here, and they both come from a wonderful book by Stanley Lieberson, this famous sociologist, called A Matter of Taste. So if you want to dig deeper into that story, you should check out that book, A Matter of Taste. And he makes two very important points. The first point is that for the vast majority of human history, first names were not a fashion. They were a custom. Between 1550 and 1800, all English men, or half of all English men, were named William, John, or Thomas. Half of all English women were named Elizabeth, Mary, or Anne. This is for 500 years. Ok, então aquilo que o Derek diz sobre os nomes próprios também é muito interessante. Ele constata que os nomes próprios são um mercado cultural. Só que não têm preços e, na verdade, não são um mercado, mas têm ciclos. Portanto, há nomes que são mais utilizados em determinada altura e nomes que são menos utilizados noutras alturas. E então, porquê que há este mercado cultural e estes ciclos se os nomes não têm preço e não são vendidos, não são transacionados? Ele dá aqui vários exemplos. Diz-nos que, por exemplo, entre 1500 e 1800 no Reino Unido, havia muitos Williams. Toda a gente se chamava Williams, e mais um ou dois nomes. Mas havia muitos Williams e muitas Elizabeths. E o que é que isto faz? Quando se dá... Ele diz que aquilo que há em comum aqui para esta mudança é a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, a maior parte da população morava nos subúrbios, no campo, porque a maior parte da produção era feita no campo. E então os nomes eram hereditários. Portanto, se nascia um João, o filho era João, o neto era João, era tudo Joões. E de repente, com a Revolução Industrial, houve uma aglomeração populacional nas grandes cidades. E de repente, numa cidade muito grande, com muita gente, toda a gente era William. E isso causou um problema simplesmente porque havia Williams a mais. E sentiu-se uma necessidade de identidade para que se fizesse, de facto, a distinção entre os ricos, os pobres, os altos, os baixos, os feios, os bonitos, para se fazer essa distinção. E assim tornaram-se... Foi aí que os nomes próprios se tornaram um identificador de identidade. Entre todos os destaques que fizemos da conversa incrível do Derek Thompson, há uma parte que tem a ver com esta que acabamos de ouvir, e que é esta. If most parents like names that have sort of a little bit of newness but aren't that familiar, then it would predict that a lot of parents in the late 1980s would settle on a name like Samantha, which is the 50th or 60th most popular name in the 1980s. But the problem is that so many of them will have a similar taste for the familiar surprise. So many of them will have a similar taste for that name which is popular but not too popular. In the early 1900s, 224,000 parents in the same year will name their baby girl Samantha, which means it's inevitable that they will introduce their child into pre-K, kindergarten, and that Samantha will be surrounded by 17 other Samanthas. It'll be very embarrassing, and you'll have the exact same Thomas problem all over again, which means that those parents' friends who are about to have their new kid looks at the name Samantha, decides it's way too ubiquitous. Aquilo que o Derek nos explica aqui continua relacionado com esta questão da surpresa familiar e dos nomes próprios e porque que tantos nomes próprios se nota estas curvas, tantos nomes, um nome que é muito comum e que de repente deixa de ser tão comum. Há de facto uma surpresa familiar e há tanto gosto por essa surpresa familiar até que ela deixa de ser surpreendente. Ele dá aqui um exemplo. No início dos anos 80, havia a moda de chamar Samantha às filhas. E até que, de repente, começa a haver tantas Samanthas. Ele dá o exemplo de um pai que leva uma filha ao infantário e pronto, e a filha está rodeada por mais de 30 Samanthas. E os pais acabam por impedir que isto continue e por achar que já não é assim tão surpreendente e cria-se esta moda. Ele diz que é uma forma de sabermos que isto é verdade. E é uma forma muito engraçada. Ele diz também que as pessoas querem dar um nome que seja mais ou menos original aos seus filhos, mas também querem seguir uma frequência. Uma moda, não é? Uma moda. Sim. Ele faz muito essa comparação. É como acontece em Portugal, não é? Exatamente, é como acontece em Portugal. Agora é só Santiagos. Santiago está...
Santiago, e a questão dos nomes morangos com açúcar, que houve aí na altura, que nós dizíamos que eram os nomes muito morangos com açúcar, lembras? E há uma forma de sabermos de facto que isto é verdade. Repara, numa família que tens, uma família de vários irmãos, onde há vários filhos, tu tens, imagina que tens um Tomás, uma Maria, uma Teresa, e de facto se no fim aparecer um Zacarias, é um bocado estranho. Tu reages com estranheza. Ou então se tens um Zacarias, um Edmundo e uma Ana Tércia, no final disto haver um João, também reages com estranheza ao João. Muito bem, mais uma vez, Bernardo, obrigado pela tua ajuda preciosa na tradução desta entrevista com o Derek Thompson. De resto, ele tem este livro que se chama Hitmakers, onde ele explica como é que as coisas se tornam populares. A música ocupa um papel fundamental e transversal a todas as suas páginas. Se ficaram curiosos, já sabem, têm o livro para lerem, mas também podem pesquisar muitas coisas, muitos vídeos que há do Derek na net. Foi um orgulho imenso podermos ter contado com uma presença de uma das pessoas mais promissoras, dos oradores mais promissores dos Estados Unidos neste programa. Até breve. Anda a loucura no ar, a maluqueira total. Tá na hora do país animar, tá na hora da prova oral. Quer dizer, a prova oral, a prova oral, é uma cena mesmo que a prova oral, eu curto bué, a prova oral, A prova oral é demais. Pedro Brunhosa? Anda a loucura no ar, a maluqueira total. A prova oral é demais. Mas é demais o quê? Quer dizer, é demais. Isso são vocês que acham, quer dizer? Pá, não, meu fogo, eu gramo bué, meu fogo, prova oral, fogo, é fixe, meu, prova oral. A prova oral é demais.